quero estar lendo para vocês as duas parábolas que eu vou ler da Bíblia. Elas são bem pequenininhas, mas antes deixa eu explicar. Talvez você não entenda também as parábolas, assim como eu, porque a gente não entende por que Jesus contava, o que é essas parábolas. Jesus contava a multidão as parábolas e nem todo mundo entendia. A maioria, assim, não entendia, na verdade. Só entendia quem tinha a revelação do Espírito Santo, ali os discípulos que perguntavam para ele o significado. E Jesus começou a me ensinar, a me mostrar, a me revelar as parábolas, porque ele começou a falar comigo também através de parábolas. E é uma busca também, eu fui buscando isso e não tem nem muito tempo, depois que ele me deu as parábolas, eu ainda li as parábolas e não entendia, aí houve a busca, eu quis entender essas parábolas, já que o Senhor fala comigo através de parábolas, eu preciso entender. E teve um dia que assim o Espírito Santo abriu minha visão em relação às parábolas, eu consegui entendo todas assim, pela graça de Deus. Eu vou ler hoje duas pequenininhas, mas antes deixa eu dizer, por que Jesus contava a parábola? Ele falava assim, o reino dos céus é semelhante a... O que é isso? É sobre o Espírito Santo. A maioria das parábolas está falando sobre o Espírito Santo na terra. Todas as parábolas que você lê é o Espírito Santo na terra. É Deus falando das obras do Espírito Santo, como é viver no Espírito Santo, é ter justiça, paz e alegria. É os frutos do Espírito Santo, é os dons do Espírito Santo, é as obras do Espírito Santo. Então, uma coisa fácil para você entender a parábola é que é sobre o tempo aqui na Terra. Uma das coisas que eu entendi no meu quarto foi que a vida do Espírito Santo é pra gente aqui na Terra, sabe? Eu entendi que o Espírito Santo é a vida na Terra. De verdade, assim, eu lembro que até anotei assim no meu quarto e ver aquela revelação de Deus. O Espírito Santo é pra gente viver na terra uma vida assim plena. Aí eu fui caminhando, entendendo melhor, mas eu tive essa revelação na hora. E é isso, as parábolas de Jesus, ele trouxe para nos ensinar a caminhar com o Espírito Santo, porque ele iria morrer logo, e Jesus ficou pouco tempo na terra, e aí Deus iria enviar o Espírito Santo. Então, quando você lê as parábolas, que você vê dizendo assim, o reino dos céus é semelhante a... Ele está falando sobre o Espírito Santo, ele está apontando para o Espírito Santo, ele está apontando para uma vida no Espírito. Então, a maioria das parábolas fala sobre o Espírito Santo e sobre o tempo aqui na Terra. A maioria fala sobre o tempo aqui na Terra também. Tem algumas que falam sobre outras coisas, sobre festa. Nem todas falam sobre o Espírito Santo em si. Tudo tem a ver com o Espírito, mas tudo fala sobre uma vida também aqui na Terra. As parábolas quer dizer que os acontecimentos aqui, através do Espírito Santo, as coisas que acontecem aqui, não é sobre coisas que vai acontecer no céu ou sobre coisas que tem no céu, porque muitas das vezes as pessoas perguntavam para Jesus, queria saber como era lá no céu, como ele veio de lá, né? Aí ficava querendo saber, e aí, como é lá no céu, Jesus? E Jesus trazia uma parábola falando sobre as coisas da terra, sobre o Espírito Santo aqui na terra. E eu quero ler logo para vocês. A primeira, a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu no campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. A outra, a parábola da pérola. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Essa pérola, quem é? O Espírito Santo. Esse lugar onde é procurada essa pérola é a terra, sabe? O Espírito Santo na terra. Quem encontra o Espírito Santo achou uma pérola preciosa e valiosa. Sabe? Vai fazer 2 anos que eu achei essa pérola. Por mais que ela estava dentro de mim, mas ela não passava ação, mas encontrar mesmo e ver o valor dela, vai fazer 2 anos ainda. Então, que você possa entender, essas duas parábolas estão falando sobre o Espírito Santo. Quem acha o Espírito Santo achou algo muito precioso, muito valioso. Achou como se fosse uma pérola mesmo, é algo tão valioso que é comparado a uma pérola. Só que muita gente não dá valor ao Espírito Santo. Acha e, tipo assim, não dá o valor necessário. Uma das coisas que o Senhor falou comigo recente foi, eu estava lá na cozinha e ele começou a falar, filho, o povo não dá um valor ao meu Espírito Santo. A igreja não dá valor ao Espírito Santo. Deseja
ter o Espírito Santo, deseja a onda, o mover do Espírito Santo, e vai vir, mas de uma forma diferente de antes, mas o Senhor vai sim trazer uma nova onda, um novo avivamento. Como eu fui avivada naquele quarto, o Senhor trouxe sentido de vida, é vida no Espírito Santo, é o poder de Deus sobre nós, é o Senhor alinhando os nossos pensamentos com o dele, e ele deseja isso também. Porém, a gente tem que entender por que queremos o Espírito Santo, sabe? Precisamos conhecer o Espírito Santo, precisamos dar o valor real para ele. Ó, para esses dois homens que achou essa pérola e ficou tão ficou com entusiasmo tão grande e vendeu tudo que tinha por essa pérola e teve todo um sacrifício ali de comprar, sabe? A gente tem que comprar em uma forma espiritual, de buscar, sabe? A parábola das 10 virgens, aquele óleo que elas carregavam é a unção do Espírito Santo, é o Espírito Santo na vida delas. Então que você possa entender isso, que o Espírito Santo não é só uma pessoa, não é só uma coisa assim, não, ele é algo precioso para Deus principalmente, sabe? Deus mandou ele para estar conosco, mas Deus mandou porque necessitamos dele, porque é algo precioso para Deus, o Espírito Santo. Então que você possa dar valor ao Espírito Santo, desejá-lo, buscar, procurar, investir no Espírito Santo, mas tenha uma mente transformada de dar valor àquilo que o Senhor colocou dentro de você. O Espírito Santo é muito precioso. Acorda com ele, dá bom dia para ele. Ele está em você que crê em Jesus. Ele está sobre sua vida. Então você não pode tratar o Espírito Santo como qualquer coisa. Jesus apontava para o Espírito Santo. A Bíblia fala muito sobre o Espírito Santo. Deus mandou o Espírito Santo para estar conosco, para nos transformar, para nos convencer dos nossos pecados. Ele mandou o Espírito Santo para a gente caminhar com ele, assim como Abraão. Deus falou para Abraão, caminha na minha presença, era caminhar com o Espírito Santo, porque nem todo dia eu creio que Deus descia para falar com Abraão, mas eu creio que Abraão tinha a presença de Deus, Abraão tinha o Espírito Santo de Deus. Então que eu e você possamos ser cheio dele, cheio do Espírito Santo, mas que a gente possa dar valor de verdade ao Espírito Santo, entender quem ele é, conhecê-lo, entendeu? Antes de desejar, conheça quem é. Tem muita gente querendo aí um novo avivamento, querendo ser cheio, querendo que Deus faça novamente, mas para quê? Para fazer como o povo de antigamente, como as pessoas que eram cheias na igreja, que era ali tomada pelo Espírito Santo, mas quando voltava para sua casa, agia como se não tivesse conhecido o Espírito Santo, para viver uma vida igual era antes, para não ser transformada, para viver ainda a prática dos pecados. É para isso que nossa geração quer o Espírito Santo. Não seja como essas pessoas de antigamente, que não deu valor nenhum para ele. Ele nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que mandou o seu único filho, mas também mandou o Espírito Santo. Sabe, isso é amor de Deus, dá o que ele tem, uma das coisas que ele tem de mais precioso pra gente, tão falho, tão fraco, tão pecador. E tudo que ele quer de nós é que a gente ande com o Espírito Santo e aprenda com ele. Aprenda com o Espírito Santo, porque é pra isso que a gente tá aqui. Pra gente não só ter... Tem gente que quer o Espírito Santo só para ter dons, para falar em línguas, para... Não, fala, Espírito Santo, eu quero aprender contigo, é para isso que ele está aqui. Eu quero que tu aponte os meus erros e me convença dos meus pecados, das minhas falhas. Eu quero que tu me ajuda no dia que eu cair. Eu quero, ó Deus, te dar os meus melhores dias, assim como eu te dou os piores. Sabe, não dá para Deus só os teus piores dias, não dá os melhores. Dá pro Espírito Santo os melhores. No dia que tu não tiver conseguindo nem levantar da tua cama, tu fala pra Deus, fala, ô Espírito Santo, eu não tô aguentando nem sair da cama, tá tão doendo, me tira daqui, pede força pra ele, me dá força. Mas no dia que tu estiver bem, que tudo dê certo, que for um dia alegre na sua casa, fala, Senhor, essa alegria eu também compartilho contigo, Espírito Santo. Compartilha tudo com o Senhor, entrega tudo pra ele. Que o Senhor possa te abençoar. Eu vou compartilhar agora a outra parábola pra encerrar.